Bom dia! Dia! Morreu de saudades? Saudades de você, Lorena? Saudades! Ó, gente, eu tô fazendo coraçãozinho pra Alice, tá? Gente, bom dia! Mais uma segunda. Mais uma segunda-feira, 10 horas da manhã. Começando a semana bem. Isso. Um cafezinho. Você não gosta, né, Alice? Quase não, né? Quase muito. Bom, hoje nós temos uma garota que eu chamo de amiga de infância, que eu a conheci tem pouco tempo, mas deu match. Deu match na amiga mensagem. de infância, gente, mas a Terezinha É. há pouco tempo. Deu match no contato. A gente riu demais quando a gente começou a conversar pelo telefone. Depois ela veio aqui em casa na pandemia, com o marido dela, com todos os protocolos, né? Uhum. Veio aqui ver os produtos da Juness, mas foi muito show. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai se apresentar, né? Conte aí seu currículo. Meu currículo agora é Resumido resumido. ou extenso? Não, resumido. Gente, eu sou marketóloga, consultora e sou distribuidora independente da Juness. Eu sou a Alice Porta, sempre falou seu nome. Lorena Ribeiro, ou Lore Ribeiro. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e também distribuidora da Juness. E hoje? Muito show. Como é que Nossa, você tá tá agora? bom. Você tá no outro emprego? Já tô mudando de novo. Não esquentei nem a cadeira, já tô mudando. Eu te Voltando perguntar. pra reforma, filha. É mesmo? É. Gente. Essa terra gira. É um poder. Bom, então nós vamos chamar a minha amiga de infância, Cíntia Carla. Querida, como está? Oi meninas, bom dia, eu estou muito bem. Confesso que é uma honra estar com vocês, estar participando com vocês desse momento. E vou falar um pouquinho sobre mim, né? Preciso, né? Ó, aqui você tem que contar tudo, aqui não existe esconder nada. Onde você nasceu, pode ficar à vontade. Conta pra gente. Então tá bom. Só não pode falar a idade. Ah, mas com essa cutis maravilhosa, minha Não é? filha, você pode falar que tem 20, 30, tá tudo certo. Então tá bom. Meu nome é Cíntia Carla, eu nasci na cidade de Itabira, mas fui criada no interior, numa cidadezinha chamada Itambé do Mato Dentro. Fiquei lá até os 11 anos, sou filha única, né? Meus pais são de lá, amor de infância, né? Os meus pais. Hoje estou com 42 anos. Sério? Gente, Eu achei que 42. você tava nos 32, o que é isso? Ah, obrigada pelos 10 anos a menos. Parece. Tenho 2 filhos. Hoje, atualmente, estou morando em Belo Horizonte. Trabalho em Itambé, sou funcionária pública, né, em Itambé. Me formei em fonoaudiologia na PUC Minas no final de 2011. Uhum. E hoje eu vivo da minha profissão, né? Trabalho em Itambé e trabalho numa clínica aqui em Ribeirão das Neves, que atende crianças. Hoje o meu foco é crianças com TEA, né? Autismo. Também trabalho de linguagem, trabalho com voz e trabalho online também com alguns pacientes. Uhum. Tipo eu, né? Eu vou ser a próxima. Tipo Lorena, que tá me enrolando. Tô te enrolando, não. Você pediu pra fazer aquele vídeo laringoestroboscopia. Ah, falei o trem agora. Isso. Não, mas tô brincando. É um processo que tem que fazer os exames certinhos pra gente fazer um trabalho bacana. Uhum. Saber com o que eu estou trabalhando, né? O que é a demanda do paciente para eu poder trabalhar de forma correta, não é verdade? Sim, bacana. Eu tenho 2 filhos lindos, que é o Júlio César. Hoje a Fê tá com 12, o Júlio César tá com 10 anos. Tá falhando. Acho que é seu fone. Será que se eu tirar fica melhor? Eu acho que vai. Tem problema a gente ver barulhos próximos, não. Nós estamos acostumados. é todo mundo online mesmo, né? Você tá, Em breve nosso café vai ser presencial, sabe? O pão de queijo do Marcelo, vai ser presencial. o cafezinho. Ficou melhor agora? Ficou. Tá, só aumentar um pouquinho o volume, porque como ele não é fone.
Aqui, me conta aqui dos filhos que você estava falando. Ah, tá. Eu tenho minhas preciosidades, né? Que é o Júlio César e a Maria Fernanda, que agora estão... César está com 10 anos, a Maria Fernanda está com 12 anos, né? São, o que eu posso dizer? A razão de tudo, né? A razão da minha vida, de tudo que eu faço por ele, para eles, né? Minha inspiração de acordar todo dia. E é isso. E o maridão? E o maridão é aquela bênção que você conheceu também, que é o meu ponto seguro, que sempre está perto, sempre está me estimulando, sempre está me dando incentivos, né? Para continuar. Quando a gente vai, tô cansada, hoje eu não estou aguentando, não. Você consegue, você é capaz. Né? O Fernando é uma pessoa muito parceira. Todos os meus projetos, né? Fernando, vou cuidar de 10. Bora lá. Tudo bem, vamos incentivar, vamos fazer isso, vamos fazer. Porque sua rotina é puxada, né? Porque Itambé dá quantos quilômetros de BH? 160 quilômetros. Nossa, mas aí você vai e fica uns dias lá e volta ou não? Você vai e volta quando precisa ir? Lá também eu trabalho 20 horas semanais, então eu vou na segunda e volto na quarta. Ah, tá. Meus pais moram lá, né? O que acontece? Para eu ficar indo e voltando é muito desgastante, então eu fico, faço as minhas horas e venho embora. Ah, entendi. Uma coisa com a outra. Ah, bacana. Bom demais. Bom, então vamos lá, ô senhorita fonoaudióloga. Fantástico, né? O seu trabalho, assim, não sei como que é. Você falou da questão das crianças com autismo, achei interessante, não sabia que você trabalhava. Mas, por exemplo, lá em Itambé, você falou que você trabalha no posto de saúde, não é? Você falou comigo? Lá eu trabalho pelo SUS, pela prefeitura, mas prestando atendimento ao SUS. E por que você escolheu fonoaudiologia? Teve alguma... Na verdade, o que acontece? Minha primeira opção foi fazer medicina, né? Mas aí, eu vim para Belo Horizonte, eu já estava com quase 20 anos, então assim, já estava com mais de 20 anos na época, na verdade, isso. E aí, daí eu consegui, foi um pouco complicado, né? Geral, aquela questão toda. Aí eu optei. Eu conheci a fonoaudiologia com uma conversa com uma amiga. E ela era cantora e eu sempre fui envolvido com música, né? Questão de igreja e tudo. Eu falei, olha, é uma área que vai me interessar. Música, né? Aprender técnica. Eu até então entendi que eram técnicas para aprender a cantar, né? Assim, a todos os modos. Aí eu fui investigar a respeito e me interessei, mas eu fui mais voltando para a questão de voz. E só que dentro de outro universo totalmente diferente, né? Que foi me atraindo não tanto pela música, mas sim pelas terapias, pelas reabilitações. Entendi. Fantástico. Então a senhorita canta. Já cantei um tempo atrás, hoje eu não canto mais não. Vou falar com você igual eu falo com o Marcelo. Canta aí pra eu ver. Não faça isso. Canta e encanta, né, Alice? Não é? Fantástico. Então foi devido a essa questão do seu canto na igreja que isso te chamou a atenção, já que você não quis, assim, né? Você achou que o tempo para fazer medicina estava meio curto. Sim. E aí eu me encantei pela fonoaudiologia, né? Que até no momento, assim, falava, mas não com tanta ênfase que se fala hoje, né? Hoje o fonoaudiólogo já faz parte de todo mundo. Tem um fono, todo mundo sabe o que é um fonoaudiólogo. Pelo menos boa parte já entende o que é um fonoaudiólogo, né? Na época eu lembro que a professora falava assim, gente, mas a gente não ouve falar muito de fonoaudiologia. Meu Deus, será que eu estou fazendo o curso certo? Eu não vejo mercado, assim, né? Quando a gente está estudando, a gente tem os medos, né? E aí uma professora falou com a gente assim, olha, a fonoaudiologia é a profissão do futuro, uma das profissões do futuro. E realmente, sabe? Hoje eu entendo que se faz muito necessário. A comunicação hoje em dia tá
Em alta, né? Demais. Todo mundo precisa realmente. Vídeo, né? Áudio, Spotify, é uma coisa louca. Rádio, web. Verdade. E eu tive essa semana com a Ju, que é uma amiga nossa em comum, e o filho dela tem autismo. Autismo, né? E ele faz todas as terapias, né? Ela tava me contando da terapia ocupacional. São 3, eu acho. Físio e a fono. E ela tava super feliz porque ele já tava começando a balbuciar as primeiras palavrinhas. Ela falou, nossa, Alice, eu vi uma evolução tão grande e tal. E ela tava numa felicidade. Eu falei, gente, isso pra uma mãe, né? Pros pais, não tem preço, né? E assim, tem essa questão mesmo, né, da questão de fala. Eu tenho muita criança não verbal, sabe? E aí, um dos pais é que falam, eles falam pra mim, o meu sonho é meu filho falar mamãe, meu sonho é meu filho falar papai, sabe? E assim, um som que eles fazem, né? Um som diferente, uma vogal, um fonema diferente que eles conseguem produzir, eles vibram, eles festejam, porque o que é comum, o que é fácil pra gente, pra eles é totalmente diferente. É difícil, né? Conseguir fazer esse processo todo de forma tranquila como a gente consegue. Entendi. Né? Muito gratificante. Eu falo que assim, trabalho muito, sabe? É muita dedicação, mas quando a gente consegue um resultado, compensa tudo que a gente fez. Compensa todo o cansaço, sabe? Eu gosto muito do que eu faço. Assim. Eu amo muito o que eu faço. Ah, muito bom. Agora, lá em També, você trabalha adultos e crianças. Sim, não, lá e aqui, né? A minha demanda, eu tenho crianças de 1 ano e 10 meses e tenho paciente de 70 anos, de 80 anos. Nossa, que show. Sim, porque igual lá também. Lá, como eu sou a fonoaudióloga, né? Referência, então todo demanda de fonoaudiologia. Assim, não. Se tem um paciente com disfagia, se tem um paciente com problema de fala, de linguagem, de audição, então, tipo assim, toda demanda, que são 3 especialidades, né? O que cabe a mim, eu consigo, né? Com os recursos poucos que a gente tem, eu tenho que fazer o melhor lá. E aqui também. Sabe, lá tendo criança com atraso de fala, criança com TEA, está chegando para mim paciente com sequela de pós-Covid agora. É isso que eu ia te perguntar. Mas A isso gente, vou deixar pro próximo bloco que a gente já volta. Pra você contar mais disso. Só isso, olha. Ah, é? Desconfiguramos. Voltamos com o pãozinho de queijo do Marcelo. Estou. Cafezinho. Ó o barulho, ó. Não dá. Não dá Só pra você ver. morder lá, Luiz. Isso é maldade. Vai, filha. Você já tomou café da manhã, mas a gente toma café da manhã aqui, entendeu? 10 horas, 10 e meia. Ô, Cintia. Eu ia te perguntar justamente isso. Eu ouvi muita gente falando da dificuldade das sequelas do Covid, eu não sei se faz diferença quando a pessoa fica muito tempo entubada, com a traqueostomia. Seria mais ou menos isso? Sim, faz muita diferença. Por exemplo, um paciente que é entubado, dependendo do tempo de intubação, ele pode gerar uma paralisia de prega vocal, sabe? Que pode ser permanente. É mesmo? Então, sim. Então, o quanto menos tempo ele permanecer entubado, menor a chance de sequela, porque o tubo ele fica ali dentro da traqueia dele, né? Então, e a prega vocal, ela é um músculo, né? Então, aquele músculo, por que a pessoa fica sedada? Porque dói. Um músculo estirado, né? Não tem descanso, fica com um objeto lá entre ele, e aí quando ele volta, machuca, né? Gera sequela. É uma das questões. Outra, o paciente traqueostomizado, né? Também tem complicações e que precisa de tratamento fonoaudiológico, inclusive para fazer o desmame da traqueostomia. Quem faz é o fonoaudiólogo, né?
Ah, é? Que libera o fonoaudiólogo. Não é um médico, não é. Lógico que não é ele sozinho. É ele com a equipe multidisciplinar. Então você vai pegar, vai fazer a avaliação desse paciente, junto com a equipe, junto com o médico, discutir se pode ou não ser liberado, se pode retirar, né, fazer o desmame da tráqueo, ou se ele vai permanecer com ela, sabe? E aí tem todo, porque quando a pessoa está com a tráqueo, ela também não consegue falar, né? E para ela falar, ela tem que ocluir o orifício dela para conseguir sair som, e às vezes o som não sai, a voz não sai boa, né? Geralmente, porque também aí tem uma fraqueza, aí tem que trabalhar toda a musculatura da voz, né? Do trato vocal, para poder ajudar essa pessoa a conseguir ter uma voz, pelo menos, mais audível, né? Mais fluida, né? Alguns conseguem voltar à normalidade, mas depende muito de cada caso, né? E um outro pós-Covid que está vindo é que o que acontece? A pessoa pegou Covid, aí logo depois está tendo um AVC, né? Hoje eu tenho 2 pacientes pós-Covid. Uma criança pequena, que segundo a mãe falava, teve Covid, mas não chegou a ficar entubada. Porém, hoje ela não fala. Nossa. Sabe? E assim, são casos que precisam ser investigados, né? Porque o Covid, assim, ele mexe com o organismo da pessoa, que você fica sem saber o que você faz, porque você não tem estudos de caso a respeito, porque cada hora é uma situação diferente. Também peguei um outro paciente que já é mais velho, que teve Covid, teve AVC, e agora ele está com a fala comprometida também, sabe? Cognitivo preservado, porém questão motora da fala dele está totalmente comprometida. É um trabalho longo, sabe? né? E nenhum dos dois ficaram entubados, né? Para falar que poderia ser por causa nenhum dos dois foram entubados. Nossa. Então é assim, vai, né? São N situações que a gente vai passando. Os pacientes com demência, né? Parkinson, Alzheimer, ou ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Todos os pacientes, eles precisam da fonoaudiologia. Eu, por exemplo, falo sem parar, igual pobre na chuva. Os profissionais da voz, né? Professores, locutores, Lorena, né? Que trabalha utilizando a voz, né? Gente, pobre na chuva é preconceituoso, né? Antigamente não era não. Então, gente, retiro o que eu disse. Porque pobre na chuva é preconceituoso. Antigamente tinha esses ditados, viu? Pra quem nasceu nos anos 90, né, Alice? Vou explicar, viu, gente? Esses ditados eram comuns. E a gente não se fazia, não entendia que eram preconceituosos, né? A gente não prestava atenção nessas questões. Ih, minha filha, nossa senhora. Cintia, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando. Tem que ser um trabalho completo, multidisciplinar, porque acaba que envolve muito essas questões, né? A família, questão psicológica, o retorno, né, às atividades. Então, como que funciona isso na prática? Na prática. Por exemplo, chega um paciente para mim, né? Com a queixa, igual no caso, vamos pegar o exemplo desse senhor que está vindo para mim agora, sequelado de Covid, né? Eu avalio esse paciente, né? E se houver a necessidade, lógico que geralmente tem a demanda, você encaminha para os profissionais que você vê que tem essa necessidade. Vai para fisioterapia, aí eu faço encaminhamento para ele para fisioterapia, porque ele tem uma questão motora também que está importante, né? Terapeuta ocupacional também, porque trabalha as questões de coordenação motora fina, questões de vida diária, porque tudo fica alterado. Se o paciente ele não tem a capacidade de alimentar sozinho, principalmente para uma pessoa que tinha essas habilidades,
o psicológico dele fica comprometido, né? E aí você encaminha para o psicólogo, porque se você faz esse processo, facilita na hora das terapias, porque ele vai aceitar melhor a terapia, né? A gente vai ter uma resposta melhor do que está sendo feito com ele, né? Igual a criança mesmo que chegou para mim, né? Já encaminhei para o neuro, porque ele precisa passar pelo neurologista, né? Para saber, para pedir algum exame, porque ele está tendo espasmos, né? Então, assim, quando o paciente ele chega no meu atendimento, eu brinco que eu sou SUS, eu sou generalista. Eu não vejo, por exemplo, chega um paciente para mim para tratar só voz, mas se eu percebo que ele tem outras demandas, por que não cuidar? Né? Eu não foco na voz, só na voz. Tem paciente meu que eu comecei tratando com ele, que veio com encaminhamento do ortodontista, porque ele fazia uma interposição lingual e estava atrapalhando a questão do aparelho. Olha. E aí, hoje eu descobri, aí com o tempo de terapia, conversando com a mãe, a gente mandou pro neuro, descobriu que ele é hiperativo, que ele tem processamento auditivo processamento auditivo central alterado, né? Então, tipo assim, uma coisa vai linkando a outra. Você não pode só olhar a demanda, você tem que olhar um todo. Porque esse um todo interfere no seu trabalho, né? Interfere no que você está fazendo. Sim. Isso é muito legal. Você conhece a Júlia Rocha, uma médica do SUS, famosa na internet? Ela é fono, não? Não. Ela é uma do cabelo rosa? Não, ela é do cabelo... Ela é sambista. Não, não conheço. Ela lançou um livro de casos de pacientes. E é muito legal que ela fala isso. Ela recebe muita gente, assim, às vezes normalmente mulheres, né, que chegam e falam, eu quero só renovar minha receita do remédio antidepressivo. E ela fala, não, vamos sentar e conversar. Não, só renovar aqui, renova aí, eu já tô indo embora. Eu sempre fiz isso assim e não precisa de conversa. Ela fala, não, eu preciso entender seu caso. Aí, assim, várias vezes é um problema na família, é um marido, às vezes, alcoólatra, que aí ela vai, não, traz ele aqui, vamos encaminhar para um acompanhamento, um assistente social. E, assim, muitas vezes, às vezes até a pessoa que chegou com um problema ali, com um remédio que estava tomando, simplesmente no automático, consegue sair, né, dessa medicação, buscar outras terapias e tal. E um dos primeiros textos que eu li dela, que ela fala que ela... Tinha muita gente na área da medicina que faz piada com o médico da família, que chama de médico de postinho. Aí ela fala, sou médico do postinho com muito orgulho, porque é o que você falou, né? Um tratamento super integral e completo, né? Sim, e eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa parte de estar lidando com o povão, principalmente interior, sabe? Porque, infelizmente, muitos ficam esquecidos, sabe? Aqueles que estão, igual lá em Itabé mesmo, tem muito distrito. Então, assim, tem que buscar na roça. Não é todo mundo que está disposto a pegar um paciente todo sujo de terra, um paciente que não tem autoestima, que não cuida da higiene pessoal, né? E assim, eu trago eles, aí eu acabo virando um pouco psicólogo, um pouco de tudo ali dentro, sabe? E aí, assim, é um trabalho muito bacana. Nossa, eu tenho uma experiência de um paciente que eu falo assim, toda vez que eu falo dele, eu fico até um pouco emocionada, porque ele é uma pessoa sozinha. Ele não é de Minas, acho que é de São Paulo, mas ele veio para Minas há muitos anos. E esse paciente, ele vive sozinho. E ele tá com Parkinson, sabe? Tá com Parkinson. E ele mora na roça. Ele não mora dentro da cidade. E aí ele veio pra terapia comigo. E aí, geralmente eu coloco um espelho, né, pro paciente ver o modelo para ele conseguir realizar em casa. Então, tipo assim, eu ponho um espelho para ele ver como a gente está fazendo, para ele reproduzir em casa a atividade. E esse paciente, eu comecei a conversar com ele, e aí eu falei assim, olha, você vai fazer para mim um exercício que eu falo, bico sorriso, né? Ele não conseguiu fazer. Mas ele não conseguiu fazer, não pela patologia dele. Ele falou para mim assim, eu não sei rir. Nossa, mãe.
Eu não sei sorrir. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu olhei, falei com ele assim, fulano, olha no espelho e me fala o que você vê. Aí ele, eu não sei, eu não me olho no espelho. Nossa. Sério? Aí eu fiquei assim, gente, como? O buraco é bem mais embaixo, né? Não é? E aí eu fui conversando com ele, sabe? Fui trazendo para ele que ele era importante, tratando ele com a importância do ser humano, sabe? Tratando ele não com... Porque veio numa situação assim, né, de higiene pessoal, não tinha muita higiene pessoal nem nada. Fui conversando com ele, mostrando para ele que ele era uma pessoa, que ele era importante. Depois, aí passou-se uns dias, ele chegou pra mim com roupinha toda limpa, cabelo penteado, todo arrumado. E tipo assim, e já começou a aceitar se olhar no espelho. Olha só. Né? Muito bacana. E ele falava assim, eu falei pra ele assim, mas o que você vê quando você se olha no espelho? Aí ele, não vejo nada. Aí depois ele começou, e é uma pessoa super inteligente. Sabe? Mas o que? Não tem autoestima, né? E a gente tem que trabalhar tudo. No SUS, você não fica só naquilo que você faz. Você tem que ter sensibilidade, porque às vezes chega um paciente para você que tá tão depressivo que você tem que trabalhar com ele outras questões que não seja tão voltado à autoestima dele primeiro, para você conseguir fazer o trabalho fonoaudiológico, sabe? E é muito bacana, sabe? Eu gosto muito disso. É um impacto muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande, um impacto na vida dessas muito pessoas, grande. né? Sim. Mas, Cíntia, tá terminando mais um bloco. A gente vai dar um intervalinho aqui e a gente já volta. Então, histórias da Cíntia. Não é, Eunice? Eu fico pensando, Cíntia, você falou das crianças e dos idosos, né? Pessoal do interior... Porque às vezes a pessoa tá no meio do nada e tem um problema ali e não tem... Nem sabe que é um problema tratável, né? Que existe recurso para aquilo. Então é um impacto muito grande na vida, né? E o que é interessante... O interessante é que há um tempo atrás, né? Falava-se muito pouco de fonoaudiologia. E, principalmente, as pessoas não conhecem as especialidades da fonoaudiologia. Trata a fonoaudiologia como, meu filho fala errado, né? Só tipo, troca o R pelo L, é a voz da cebolinha. Só associava a fonoaudiologia a isso. E por essas questões, né, muita coisa que poderia ser tratada não é tratada. Porque a fono, ela trabalha com a senescência, sabe? Ou seja, com o idoso, com o envelhecimento. Tem muito idoso que está tendo engasgos, está tendo sinais de disfagia dentro de casa que as pessoas desconhecem. O que é disfagia? Eu também conheço. O que é disfagia? A disfagia é uma alteração. É uma alteração no processo de deglutição, de alimentação. O paciente ele perde o controle, sabe? Para deglutir, às vezes ele aspira o alimento, aí vai pro pulmão. Entendi. Desculpa. Aí vai pro pulmão, aí costuma ter pneumonia, os idosos costumam ficar bem fraquinhos, não conseguem comer direito, aí geram, né, uma desnutrição, porque o tempo de alimentação do idoso, a gente tem que prestar atenção. Eu tenho casos de paciente que comia muito devagar, só que a energia que ele gastava para alimentar era maior do que ele conseguia consumir no alimento. Nossa! Então, esse paciente foi um paciente que teve que ir para a sonda. Porque ele estava muito fraco, então não adiantava querer colocar ele para comer, porque tudo que a gente faz, a gente gasta energia, o músculo gasta energia, né? E aí ele não conseguia esse processo, ele não conseguia alimentar e acabava ficando mais fraco, mais debilitado. É um paciente que foi para a sonda. Entendi. Entendeu?
Olha que interessante isso. A gente não para pra pensar nisso, né, Porque Alice? a gente vê isso com idoso e acha que né, que é normal, que é da idade, e não sabe que é possível, né? Cuidar, tratar. Sim, sim, sim. E você tava contando pra gente aqui de. Pode falar. Criança que não consegue falar, quando você vai descobrir, né, tá com freno no curto, tem a ortodontista para poder fazer cirurgia, né, porque a língua tá presa, não consegue falar. Então, assim, é uma demanda muito grande, sabe? É muita coisa, é muita demanda, tem as questões auditivas, né, que não é muito que eu trabalho, porque requer alguns equipamentos que a gente não tem na clínica, né, no momento, e também não é uma área que eu gosto muito de atuar, mas é uma área muito interessante, a questão da audição, né? Na época que essa professora falou comigo a respeito, falou com a gente na sala a respeito da fonoaudiologia ser uma profissão do futuro, a gente pensou assim, nossa, vai ser questão de áudio, né, porque esses sons automotivos, né, muito alto, fone de ouvido constante, tudo isso provoca perda auditiva, né? O uso de telefone excessivo, né? Todas essas questões provocam perda auditiva significativa. E aí, só que hoje, por incrível que pareça, tem muita demanda auditiva, mas a demanda maior é a comunicação. É as crianças que estão chegando que não sabem se comunicar. Muitas vezes porque pelo uso excessivo de celular, pelo uso excessivo de tela, né? Celular, televisão, tablet, uso excessivo, as crianças estão perdendo o feeling da comunicação. Nossa, sabe? Sério. Isso que você está falando é perfeito, né? A gente sempre fica atento no Miguel aqui para ele não ficar só. Passou uma moto aí. Para ele não. Nossa! Para ele não só ficar na tecnologia. Aí Marcelo mexe, vira, coloca o Miguel para ler um livro. Aí agora ele conversa melhor, né, Alice? Uns 3 anos atrás ele conversava menos, né? Nossa, você tem que ver que bonitinho, que toda vez que eu chego aqui, ele tem uma coisa pra contar. Quero te contar uma coisa. Ele formula perfeitamente as frases. Sim. Por quê? Porque até a gente tem que policiar, né? Porque é tanta coisa. Hoje tudo que você faz é celular. Então, às vezes eu chego do trabalho, aí é um pai mandando mensagem, é um pai querendo um relatório, é uma coisa ou outra. Aí os meus filhos ficam assim, não é possível. Você já fica fora o dia inteiro, ainda fica no celular. Eu tenho que policiar também, né? Porque a vida da gente hoje é celular, é o WhatsApp, tudo se resolve por ali, né? E aí, quando a gente assusta, o dia acabou. O dia acabou e você tá perto da pessoa e não conviveu com ela. É uma comunicação mais rápida, né? Pode ser informal, alguém que escreve com abreviação, até isso a gente acaba se prejudicando também. O que você falou é importante, porque nas abreviações, se a criança não tem o hábito do diálogo, né, Cíntia? A tendência é trazer essa linguagem de internet, que é reconhecida hoje como uma linguagem diferente, para a fala. Tem gente que às vezes você não consegue comunicar, porque você não sabe o que gíria é aquela que ele está trazendo ali. Sim. Engraçado que meu pai recebeu um dia desse uma mensagem do Zé Delivery, que tava assim, gasolina, não é? R$7, não é a gasolina, é o litrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e falou, gente, eu não tenho ideia do que essa pessoa quis me falar. Ele estava anunciando um cupom de desconto, fazendo uma brincadeira com o preço do litrão e o preço da gasolina. Ele olhou, ele leu de novo. Ele falou assim, pega aqui e me fala o que essa pessoa quis me dizer. Ainda brinquei com ele, falei, a comunicação do Zé Delivery não foi pra você, foi pra outro grupo de pessoas. Pra ele não chegou. Outro público-alvo, exatamente. A gente riu demais. E... Seu pai é cliente do Zé Delivery? É verdade. Você sabia que se tornou agora o maior... Saiu ontem, Robledo até colocou lá no grupo pra gente. O Zé Delivery é o maior canal de delivery do Brasil e eu acho que o maior canal de delivery do mundo. É um negócio assim tão assustador. Saiu anteontem essa notícia. Porque eles cresceram tanto na pandemia. Ficou essa brincadeira, pede pro Zé.
eles estouraram, eles começaram na pandemia, na verdade, né? Foi uma parceria com a Ambev, se eu não me engano, que eles começaram, uma startup começou a fazer uma parceria com a Ambev, e aí eles começaram a fazer aqui no Brasil. Tipo assim, um estudo de caso, de algo assim tão rápido e tão eficaz, né? Como que essa empresa cresceu? E é porque é eficaz, né? Porque chega a bebida gelada, chega rápido, tudo que eles prometem. Exatamente. Mas tem a ver com a comunicação, tá vendo? Olha só, eles trouxeram um texto para um público-alvo diferente, que é o pai da Alice, e ele não conseguiu entender. Comunicou. Meu pai até brinca, essa propaganda não é pra mim. Não gosto dessa propaganda. Quando é uns negócios muito diferentes. Eu sei que esse produto não é pra minha faixa etária. Tipo assim, não comunicou. Aí a gente fica rindo disso lá. Mas eu tava até conversando essa semana com uma prima minha, que tem... A filha dela tem uns 8 anos, que a médica falou, né? Tempo de tela, tem que reduzir, até no caso dela, uma questão de vista, um problema de vista. E alguém comentou que, se eu não me engano, no Japão, eles estavam começando a incentivar os pais a limitarem a 3 horas por semana tempo de tela. 3 horas por semana? Olha só. Porque já estava realmente num nível muito comprometedor, né, para as crianças e tudo mais. Sim, fica. E assim, com a pandemia ficou difícil porque os meninos ficam presos em casa. Não tem com quem conversar, não pode ir pra escola, não pode sair e encontrar com os amigos. Eles acabam ficando no celular, porque é a única forma de comunicação. A gente tá numa situação assim, você tira o celular, você corre o risco de gerar uma depressão. Nossa, porque não tem contato. Não tem contato com ninguém. Eu lembro que... É igual aqui em casa mesmo. Meus meninos, eu mudei, né, de bairro. Eles não conhecem ninguém no bairro que eles moram. Tem 1 ano que eles estão aqui, não tem amizade, porque não sai. Mas eles voltaram pra aula? Dentro de casa. Não voltaram, porque eu não fiz a transferência deles ainda, porque eu estava esperando resolver essas questões. Agora que tá podendo fazer, né? Porque também não podia, tá tudo... E tá híbrido, tipo assim, um dia, uma vez por semana é tal sala, acho que é 2 vezes na semana só, e o resto é online. Aí ainda tá nessa situação. Aí eu fico nesse jogo de bico, né? Assim, eu tiro o celular, mas aí o que eu faço? Eles vão ficar olhando pra parede? Tem que ter... Leitura! Aí tem que ter muito jogo de cintura. Uma dica aqui pra você. Marcelo fez isso aqui com o Miguel ano passado e funcionou bem. Começou a comprar os mangás pro Miguel. Que é aquela revistinha que você lê invertida. Você já viu, né? Já. Minha filha, ele já tá no 6º mangá do Naruto. Pois aí eles querem ler. É uma boa ideia, sim. Mas como eu não fico em casa, aí você acha que. Aí eu esbarro em outra questão, né? Deles pegar pra ler. Eu tenho que estar junto. Se eu estiver junto, eles leem, mas se eu não tiver. A Rafaela, minha filhada, ela adora o Harry Potter, né? Aí eu dei 2 livros pra ela, agora já tá acabando de ler. É mesmo? Aí ela... Harry Potter é difícil a leitura, né? É difícil e é grande, né? E aí minha tia falou assim, ela não gosta de ler em voz alta. A tia falou, então agora nós vamos pegar o Harry Potter que você vai ter que ler em voz alta pra mim, pra ela ir ajudando a corrigir, né, a fonética e tudo mais. Aí diz que é engraçado, porque ela, às vezes ela, pra dormir, os pais leem um pedacinho do livro pra ela antes de dormir. Mas ela fica brigando pra corrigir o nome dos personagens que eles falam errado. Mas aí achou, né? Sim, e a leitura ela é muito importante, né? Pra tudo que a gente vai fazer, pra escrita, pra ter um diálogo, pra tudo, né? Exatamente. Só que a geração de hoje não é chegada à leitura. A geração de hoje é chegada a celular. Então, tipo, você vai falar assim, tem paciente meu que eu falo com ele assim, você vai ler um livro pra mim? Posso baixar no celular? Quer ler no celular. Aí só que aí você acha que lê. Aí ele baixa um livro no celular. Às vezes ele leu. Eu na hora das coisas aí mas, então tem que ser livro. Entendeu? Cíntia, conta então que deu uma travadinha. Você pede o paciente pra baixar, pra ler o livro. Sim, aí ele falando comigo, posso baixar no celular?
Aí eu falei, não fico muito à vontade, não, mas tudo bem. Aí ele baixa o livro, aí pergunto, né? Você leu o livro? Ah, eu comecei, mas aí apareceu conversa, meus amigos me chamaram no WhatsApp e eu acabei perdendo foco. Né? Então não é interessante ficar, não sei, principalmente para quem tem hiperativismo, né? Déficit de atenção, ler livro no celular, porque perde o foco. Né? É mais interessante ter ele físico, para poder estar fazendo a leitura melhor. A gente, eu não sei vocês, mas eu pego o celular pra fazer alguma coisa, aí chega uma notificação, aí chega outra coisa, e de repente eu nem lembro pra que eu peguei o celular. É um Sim, perde o foco. Criança, é uma situação. Sim, e a gente consegue controlar, né? Focar, nem sei, às vezes a gente se perde, mas a gente consegue ter um controle melhor do que a criança, né? Cíntia, vamos dar um intervalinho e a gente já volta. Gente, essa Cíntia tava com medo de conversar, de não saber, de ficar nervosa. E a gente já tá acabando o programa aqui já. É porque vocês me deixaram à vontade. Que bom, que bom. E você nem tá tomando café aqui com a gente, hein? Não, eu tô tomando só água. Só. Melhor dos melhores. Água para as cordas vocais. Sim. Por falar em cordas vocais, uma vez a Flávia Abreu, minha amiga locutora famosa, eu perdi a voz, não sei se eu te contei esse caso, Cíntia, eu perdi a voz dando um treinamento para o Sebrae lá em Juiz de Fora. Por quê? Eu fui no ônibus que tinha um ar-condicionado que vinha de cima. Então eu cheguei na cidade toda já, tipo assim, gripada, por causa do ar-condicionado. A coisa mais louca do mundo. E eu tinha que falar, tipo, o quê? Eu tava com o sistema imunológico baixo, que tinha 20 dias que eu tinha feito a esterectomia, retirado o útero. E eu fui, minha filha, fui trabalhar. Aí, beleza, sistema imunológico baixo, né? Qualquer ventinho, gripei, né? Perdi a voz. Eram 4 dias de treinamento. Nossa! Eram 4 dias de 4 ou 5 horas, sem parar. Mais ou menos isso. Nossa. No primeiro dia, eu cheguei tossindo, né? Eu cheguei lá no hotel rouca. Nossa. Com a voz assim, baixando pra zerar, assim. O que eu fiz? Falei, vou chamar a Flávia, né? Que a Flávia é locutora há mais de 20 anos. Chamei a Flávia no Zap. Falei assim, Flávia, minha filha, me salva aqui, porque eu sei que você já falou, que não adianta pastilha, essas coisas que vão reduzir a dor na garganta, é pior, porque eu vou querer falar mais alto, né? E ela já tinha me falado isso. Ela falou assim, Lorena, pega a água. Agora você fica calada, que você tá no hotel, não tá? Tá. Fica calada até amanhã, 8 horas da manhã. Falei, beleza. Pega a água e vai bebericando a água durante o treinamento, mas não toma água de uma vez. Beberica o tempo inteiro. Bebe. E tenta usar um microfone. Porque a sala era pequena. Tinha tipo o quê? 12 pessoas no máximo. Mas com o microfone seria bem menor. Você vai falar mais baixinho, né? Falei, gente, foi a salvação, Cíntia. Cheguei no hotel, a voz estava melhor do que o dia anterior. Sim. E eu já estava quase sem voz nesse dia. Sim. Né? Processo. É porque o ar-condicionado, né? Acaba irritando a prega vocal. Tá cortando. Não, nós estamos te ouvindo. Tá ouvindo normal. Tchau, Cíntia. Tchau. Irrita a prega vocal. Ah, é? Tá? Eu não sabia que era o ar-condicionado que irritava a prega vocal, não. Sim, irrita. No caso da pastilha, né, que você falou, ela camufla o problema. Né? A pessoa, faz uso de gengibre, o que acontece? Ela meio que anestesia durante um tempo. Aí você fala assim, nossa, eu tomei chupei aquela pastilha e agora eu tô bem. Aí a pessoa vai e exagera. Só que, na verdade, a sua prega vocal, ela tá machucada, ela tá com alguma alteração. Às vezes pode estar com inchaço, né? Pode estar demasiado, que é um inchaço. Pode estar com acúmulo de secreção, no caso de quem está gripado. E aí você camufla e você exagera e você provoca mais lesão na sua prega vocal. E aí, ao invés de melhorar, você piora ela. Só que naquele momento você fala assim, não,
tá ótimo. Sim, Ficou bom, mas não tá, né? E aí um probleminha que poderia ser só uma irritação pode gerar o quê? Um machucado maior, uma fenda, né? Tá. E o microfone, ele auxilia muito. Por quê? Você não precisa falar tão alto, você não precisa fazer competição sonora. Entendi. Com a pessoa, né? Que igual no seu caso, você dá muita palestra, o microfone tem que ser seu amigo de todas as palestras, todos os momentos. Entendi. Eu tenho uma amiga que é professora da escola pública, Estado e Prefeitura. E eu lembro que no início ela falou, ela tem eu não sei se tem um nome, não sei se é um nó. É um negocinho que é. Nódulo. Eu não sei se era um nódulo, ela tinha um outro nome. Mas ela falou, não adianta, é microfone. Ela comprou uma caixinha que pendura na calça, assim, e um microfonezinho. Aí ela falou, todo mundo me zoou, os meninos ficam me zoando, porque eu acho que, tipo assim, que é mitidez, usar microfone, mas pra mim é uma questão de saúde. Então, vou usar o microfone mesmo e não quero nem saber. Tá, É mas questão de saúde. o microfone ela tem que ligar numa caixa. Se eu não me engano, é uma caixinha portátil. Tem um microfone portátil. Não é isso, é uma caixinha que pendura tipo um Walkman, assim, na calça. Sim. E fica com fone. Sim, é o fone aquele de cabeça, sabe? Sei. Você coloca ele e tem uma caixinha que você anda com ela. Ela é pequenininha, você pode colocar presa na calça ou onde você achar mais fácil. Porque não atrapalha a sua locomoção, entendeu? Ela é muito recomendada para professores. No seu caso, que você trabalha com a voz, né, dando palestra, é interessante você usar. Por mais que tenha pouca pessoa, por mais que tenha, o espaço é pequeno, que tenha uma acústica boa, é importante, eu como fono, sabe, eu sempre recomendo usar. Por quê? Porque você não vai ficar só ali. Você vai dar sua palestra ali, mas você pode estar dando palestra em outro lugar, no mesmo dia, ou tendo que resolver coisas e falando, e você vai cansando a sua voz, vai fadigando o seu músculo. Né? Então é importante os cuidados, principalmente para o profissional da voz. Por quê? Porque é o meio é o ganha-pão dele, né? Se você não tem voz, você não consegue trabalhar. Então tem que cuidar com carinho. Tem dia que eu tô bem cansada. Tipo, pegar 8, 9 horas ali, 10 horas de online, só para no almoço, né? Quando termina assim, 20 horas, 21 horas, eu não quero saber conversar com ninguém. Pois é. Porque você já tá com músculo, você trabalha muito tempo, né? E aí, no seu caso, eu não sei, você faz um aquecimento vocal? Não. O que é isso? Você toma os devidos cuidados Já ouvi falar aquecimento vocal para cantor. Não só para cantor, não. Porque o que acontece? O cantor é importante, mas como você faz um uso constante da sua voz, o aquecimento vocal é uma preparação para você usar ela. Tá? É a preparação, você prepara a sua voz para você usar ela. Entendi. Deixa eu te contar uma coisa. No dia que eu fiz a videolaringoestroboscopia, garota, aprendeu. É porque a médica, ela puxa a língua da gente para colocar a câmera, né? Ali na laringe ali. Minha filha, eu saí de lá assim, parecendo que eu estava falando muito melhor. Deve ser por causa daqueles movimentos que ela pediu para filmar, né? Que eu fiz. Falar nisso, eu tenho que te mandar os vídeos, né, Cíntia? Eu tô te enrolando. Sim, tá me enrolando. Mas é porque movimentou a sua língua, né? Sei. Querendo ou não, você tirou ela da zona de conforto. É igual como você pensa você fazendo um alongamento. Quando você faz um alongamento, o que acontece? O corpo parece que ajeita todo, né? Sim. Te dá um alívio. É a mesma coisa a língua, os músculos da nossa face. Eles precisam ser alongados. É o aquecimento alongamento. Impressionante. Parecia que eu tava falando assim, com a suavidade. A minha voz saía. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, vamos fazer assim. Aí eu falei, deve ser um exercício mesmo. Eu imaginei que era isso. Mas tem a ver também com os exercícios que ela pediu pra eu fazer, né? Isso, você fez vibração de língua? A língua ficou parada, que ela ficou segurando a minha língua, mas eu fiz
dos sons, né? Aham. Que doideira. Sim. Não, então tem que fazer isso aí, porque São sai muito mais suave a voz. Deve ser Sai. menos esforço. É o que ela falou, né? Quando a gente alonga qualquer atividade que a gente vai fazer depois, fica mais suave, né? Fica bem mais fácil, mais suave de fazer. Por isso que a importância dos exercícios. A alimentação é importante para quem usa a voz. No caso, né? Você está falando, o ideal é tomar água e não café. Né? E não tomar o café. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Roupas que apertam o pescoço, também incomoda, aperta o abdômen. Por quê? Tem que casar a respiração com a fala, né? Para você ter uma fala fluida, você tem que ter uma respiração correta. Sim, muito né? interessante. Por causa do diafragma, né? Também no abdômen, né? Por causa do diafragma. Por quê? A respiração, ela te ajuda a projetar a voz, né? Se você tem uma respiração curta, você fica mais cansado. Você fica cansado mais rápido, né? É como se você estivesse correndo uma maratona, você fica cansado. Respiração superior, cansaço. Você fala, já está cansado. Então, quando você faz a respiração, que você usa todo o seu trato, todo o trato vocal, toda a questão respiratória, o diafragma, o pulmão, né? Controla o fluxo de ar que entra e que sai, fica muito mais fácil, fica bem mais fluida para a voz, né? Muito bom. Fica menos sua música. Cíntia, nós vamos agora querer saber rápido, porque o nosso programa está terminando, mas a gente quer saber do seu empreendimento aí dos sabonetes artesanais. Conte-me Sim, tudo. eu sempre inventando, né? Nessa pandemia, eu e uma amiga resolvemos criar os Flor de Maio, que chama, sabe? Nós fazemos sabonetes artesanais, sabe? O mais natural possível. E é um empreendimento que está ainda no início, né? Tá bebê ainda, a gente começou em maio, hoje já tem uns 3 mil seguidores no Instagram. Que isso? Sério? E a gente tá caminhando devagar, mas sempre, sabe? Não tem nada devagar não, então. Você comprou o seguidor? Não comprou, então não tem nada. Não compramos. E foi surpreendente. E a gente ficou tão feliz porque não foi nenhum comprado, assim. O pessoal foi entrando e gostando do que tava vendo, sabe? Aí o pessoal fala, nossa, o sabonete dá a impressão que tem alguns que o pessoal faz vontade de comer. Aí o pessoal comentando, né? Nossa, esse sabonete, alguns sabonetes que a gente posta, né? Parece que eu tô sentindo o cheiro dele aqui da minha casa, sabe? Legal. Muito bacana. Gente. Sim, Legal demais, fantástico. Sim. E a gente vai criando, né? Vamos fazer assim, vai ficar bacana. E a gente está tendo um retorno muito legal dos clientes. De argila, né? Para pele, é hidratante. Então, tipo, o que menos agride a natureza, né? A gente tenta usar tudo que é mais voltado para o natural, que agride menos a pele, a natureza. Porque o pessoal acha que o sabonete que você toma banho pode ser o mesmo sabonete que você lava o rosto. Não é. Não é, né? E eles tem um que é o nosso xodozinho, que ele é feito de azeite e óleo de coco. Bom, sabe? E é muito bom. Ele é hidratante. Tem pessoas que passam nele, eu nem tô ficando cinzento, mas eu morro de rir. É muito... eu não tô precisando nem de passar creme, porque ele me hidrata. Os de pele também são muito, muito legais, porque trata a questão argila, né? Principalmente a argila rosa, trata a questão de acne, ajuda, né, no processo de cicatrização da acne. E assim, a gente tá criando. Nosso nenenzinho crescendo. Legal demais. Que é o Flor de Maio. Bom, eu tomo colágeno, não preciso passar hidratante. Não podia deixar essa passar lá. Depois que aquele descobriu que a gente não arranha mais, minha filha. Nossa Senhora. Não arranha mais, né? Não, colágeno é sem questionamento, né?
Tem que ver, mas assim, eles são muito gostosos. E assim, e o cheiro também, a gente procura fazer sempre com essências muito bacanas, assim, não muito tradicional, tipo erva doce, essas coisas assim, que é o mais comum. É aquele sabonete que você entra e tem gente que fala assim, nossa, esse sabonete lembra a casa. Histórias. Eu indo pra Itambé no ônibus, aí eu conversando, sentou uma mulher do meu lado. Aí ela, conversa vai, conversa vem, e a minha amiga no telefone comigo, resolvendo o negócio do sabonete. Ela, eu escutei, você vende sabonete? Vende. Você tem? Deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ela, é o cheiro da casa da minha patroa rica. Eu ri demais. Bom, nós vamos trazer riqueza aqui pra casa, então, que eu vou querer uns desses aí. Eu também tô querendo. Alice? Eu atraí. Sim. A Alice adora coisa natural. Nossa, mexeu forte aqui com a Alice. Você gosta de produtos naturais? Adoro essas coisas. A Alice tem escova de dente de quê, Alice? De bambu. De bambu, minha filha. Pessoa De bambu? moderna. Que legal. Que não é Então você grande, deve saber né? dos Cold Process sabonetes, né? Que é o original, é o que veio, né? De Marsella, sem o glicerina comprado. A gente faz o processo todinho. Depois vocês podem até entrar lá no Flor de Maio, né? No Instagram, _ Flor de Maio. E acompanhar a gente, que tem o processo de fazer esse sabonete, sabe? Tem a gente fazendo ele. Parece um doce, sabe? Mas Não, legal demais. Ô, Cintia, então nosso programa acabou, querida. Nem, gente. Tava muito bom. o bate-papo foi muito bom. Ó, a gente nós vamos passar nossos contatos e você passa os seus daqui a pouquinho, tá bom? Tá ok. Gente, meu nome então é Lorena Ribeiro, né? Eu tô no Instagram como Lorena Ribeiro Nogueira e meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha e o telefone é o 98857-5696. E Cíntia? Só? Pode. E o meu é Cíntia, mfjc@gmail.com, que é o meu e-mail. O meu Instagram é Cíntia Cefono. E o meu Instagram da Saboaria é Flor de Maio, _ Saboaria. Tá bom? Meu telefone é 9714-4020. Joia. 31. DDD 31. E o Cíntia sem H. Cíntia sem H, Cíntia sim. Cíntia simples. Então tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço vocês. Foi muito bom participar desse momento. Foi muito bacana mesmo. Tá bom? Até o próximo Café dela. Café dela. Até. Temos